Ezequiel 37. A mão do Senhor veio sobre mim, o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, e completamente secos, ou outra tradução diria sequíssimos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, diga mais uma vez, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale um barulho de ossos batendo uns contra os outros. Aleluia! E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formavam sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Anunciei a mensagem, como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram, e formaram um grande exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos. Não há mais esperança. Nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó povo meu, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu sou o Senhor. Falei e cumpri. Diga: falei e cumpri. Cumpri o que prometi, sim, eu, o Senhor, falei. Eu falo e você repete: a última palavra é dele. Fala para duas pessoas que estão do seu lado aí: a última palavra é dele. Diga graças a Deus e pode se assentar, dando glória, dizendo aleluia, bendizendo o nome dele. Irmãos, nós estamos nessa campanha. A última palavra é dele. Na semana retrasada, nós falamos sobre a última palavra que vem contra a nossa palavra. Porque como servos do Senhor, nós não nos mandamos, nós não fazemos aquilo que nós queremos. Nós sim fazemos projetos, mas na nossa vida, a última palavra do Senhor. Usei a referência de Samuel quando orava por Saul, pedindo a Deus que restabelecesse o seu reino, que tivesse misericórdia de Saul. E Samuel depois, imagino eu que ele tenha tido uma resposta: vai lá se encontrar com Saul, vê se ele mudou. E quando ele foi ver, Saul tinha construído um ídolo para si, para que ele fosse adorado. Saul estava depois sacrificando coisas que ele não podia sacrificar, porque ele não era sacerdote, ele era um rei. E o sacerdote é quem sacrificava. E quando ele chegou, ele disse: o Senhor não mandou você guardar nada, mandou você matar tudo. E ele disse: o povo quis guardar para sacrificar o que era do melhor. Samuel disse: hoje o Senhor confirmaria o teu reinado, mas por causa dessa desobediência, o Senhor já está procurando outro para colocar no teu lugar. Quando Samuel virou as costas, Saul foi tentar segurá-lo, aquela roupa se rasgou, e ele disse: assim como você rasgou a minha capa, hoje o Senhor rasga de ti o teu reino e vai procurar outra pessoa para colocar, porque você não ouviu, você não obedeceu, porque melhor é obedecer do que
sacrificar. E ele estava falando de sacrifício de adoração, de louvor. É melhor obedecer à voz de Deus do que vir para o culto adorar. Se você não obedece, o culto não te livra. Amém? Se você não obedece, não adianta vir para o culto, participar da liturgia e dizer, estou guardado. Não. Tem outro lugar que as pessoas vão fechar o corpo. Aqui não. Aqui a gente crê na palavra, segue a palavra e fica guardado porque a gente obedece a palavra. E nessa semana, passou a semana passada que foi aniversário do pastor, e nessa semana eu tinha separado uma outra palavra. Só que durante o culto, o Senhor queimou meu coração para nós falarmos sobre isso. E depois, ao decidir falar sobre isso, que eu me lembrei que a gente está vivendo hoje uma guerra, que é a rede social toda está aí tomada, né? Tá lá, onde você abrir qualquer rede de comunicação, qualquer canal, qualquer site que você entrar, se você assistir um canal de televisão desses canais abertos ou fechados, se for de notícia, ele não vai ficar sem informar. Israel está tendo guerra contra um grupo terrorista que é chamado Hamas, mas que envolve sim os palestinos. Israel, nós chamamos de povo de Deus pelo fato de Deus ter falado com Abraão. E Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, de Jacó teve o seu nome modificado para Israel. Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, que era meio que aquele que tenta trapacear, e ele foi mudado o seu nome para príncipe. E o nome de Jacó é o nome que se mudou para Israel, que se deu o nome para a nação. Se hoje nós estamos falando de igreja, se hoje nós somos cristãos, é porque Deus começou um processo na vida de Abraão, que é o pai da nação de Israel e que também é o pai dos palestinos. Eu estou falando do contexto de hereditariedade, porque ele não teve só Isaac, ele teve também Ismael, que foi aquele que gerou todos os outros que são aqueles povos árabes. E a Bíblia diz que dentro do ventre de Rebeca, quando ela sentia movimentar, ela era estéril, mas ela conseguiu engravidar do seu marido Isaac, que era filho de Abraão, e ela perguntou o que está acontecendo, e o Senhor revelou que dentro do ventre dela haviam duas nações, que o maior serviria ao menor, porque Esaú saiu primeiro que Jacó. E hoje nós vemos Jacó, que teve o seu nome de Israel, e as nações árabes são muito maiores, mas a nação que lidera, que governa, é a nação de Israel. Porque o Senhor, quando fala, irmão, Deus não erra. Pastor, por que você está falando sobre isso? Porque a nação de Israel foi o tempo todo chamada por Deus para servir como referência para as outras nações. Mas Israel, embora tenha feito uma aliança com o Senhor, Israel não seguiu permanentemente essa aliança. Israel ouviu da voz do próprio Deus, quando se manifestou no Monte Sinai, ficaram com medo e disseram, Moisés, vai lá você e fala com a gente, não deixa Deus falar não, senão nós vamos morrer. E Moisés trouxe os 10 mandamentos, as tábuas da lei. E eles falaram assim, tudo que está escrito aí nós vamos cumprir. Deus falou, vocês têm certeza? Estou aqui conjecturando. Se vocês desobedecerem, eu vou trazer juízo sobre vocês. Eu vou executar essa lei aqui. Porque tem uma lei, e eu, como é a minha área do direito, a gente fala que existe a lei, ela tem o ensinamento, né, a orientação, mas ela também tem a coerção, a ameaça. Se você fizer, está escrito lá, no artigo 121, matar alguém, né? Tantos anos de pena, de 6 a 20 anos, possivelmente, com os seus agravantes. Então, se você desobedecer o que está aqui, você vai pagar as consequências. Israel falou assim, concordo, eu assino embaixo. Agora eu sou o povo de Deus, eu sou o povo de Jeová. Mas Israel não se manteve fiel. A nação foi dividida em 2, vocês sabem, Reino do Norte, Reino do Sul. As 10 tribos do Reino do Norte foram dispersas e esquecidas, e as 2 tribos do Reino do Sul, que é Judá e Benjamim, Deus manteve guardadas por causa da sua palavra, e porque tinha dito acerca de Davi, vocês já me viram ministrar sobre isso aqui na igreja, eu não permitirei que essa nação se vá, porque Davi tem uma lâmpada acesa diante de mim. Por causa da fidelidade de Davi, mesmo ele tendo morrido, continuou a promessa acesa diante do Senhor. Mas o povo de Judá também não foi um povo fácil. Por isso que a gente fala judeus, porque Israel era a nação inteira. Quando dividiu, o nome Israel ficou para cima, a nação de Israel, e a nação de baixo
ficou com o nome de Judá porque a maior tribo que tinha embaixo das duas, judeus, Judá e Benjamim, era Judá, e aí viraram judeus, por isso hoje a religião é judaica, eles são judeus. E a nação de Judá continuou pecando, embora não pecasse tanto quanto a nação de Israel, mas continuou se afastando da vontade de Deus, até que Deus usou a boca do profeta Jeremias e disse: vocês vão para o exílio, vocês vão ficar um tempo sob a servidão de um povo, por causa da desobediência de vocês. Vocês se prostraram perante Baal, vocês se prostraram perante Azerá, então vocês vão ficar 70 anos sobre o exílio da Babilônia. E muita gente, Eliel, se levantou e disse: não vai não, se Deus está usando ele, Deus também me usa, e eu profetizo que são só 2 anos e isso vai acabar. E aí Jeremias disse: a palavra que sai da boca do Senhor é verdadeira, e aquilo que sai da boca dele se cumpre, mas o que você disse é mentira, e por causa da tua mentira tu vai morrer esse ano. E aquele profeta que profetizou aquilo, que foi Ananias, morreu aproximadamente 4 meses depois. A nação, no ano 586 antes de Cristo, foi devastada pela Babilônia. O templo foi destruído, os muros foram derribados, não todos, mas uma boa parte dos muros, foi tudo queimado. Levaram o ouro do templo, levaram tudo. Naquele contexto ali, claro que não no mesmo ano, mas são contemporâneos Daniel, Jeremias e Ezequiel. Daniel, que era da linhagem real, foi levado, vocês conhecem a história, foi levado para a Babilônia, colocaram outro nome dele, Beltesazar. Os seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, chamaram de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram porque eles eram da linhagem real. Foram 3 comitivas, 3 viagens que fizeram, 3 vezes que levaram o povo. Primeiro levaram o povo da linhagem real para servir no templo, no palácio. Depois levaram aquelas pessoas que trabalhavam, levaram as pessoas que tinham certa influência, e aí levaram Ezequiel. Influência que eu digo é que construía, que tinha algum ofício. Levaram Ezequiel. Ezequiel ficou às margens do rio Quebai e teve revelações da parte do Senhor. E quem ficou entre os escombros? Jeremias. Ezequiel está sendo aquele que olha para o outro lado do rio e está dizendo: eu queria estar lá, eu queria voltar. Foi-se a glória de Israel, nosso templo está destruído, acabou tudo, não tem mais alegria. A nação de Israel, que era constituída e conhecida como a nação do Deus Jeová, e tudo que era feito ao redor do templo, agora se vê uma nação que diz: e acabou, foi-se a glória de Israel. A gente não tem mais expectativa, a nossa nação está destruída. E aí Deus dá essa revelação para Ezequiel. Ezequiel, você está vendo esse vale? Ezequiel tem uma visão de Deus e ele vê um vale. E ele não vê só ossos secos, irmão Jorge, como eu falei. Ele vê ossos sequíssimos. E ele diz: o que é isso, Senhor? Ossos totalmente secos. E Deus diz para ele: isso aí é Israel. Dizendo: acabou a nação. Não tem mais jeito. Isso, que ano, gente? Lá, começou em 586, antes de Cristo, há mais de 2000 anos atrás. Não tem mais solução. Acabou. Tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós esperávamos, o que nós buscamos, o que nós oramos, o que nós investimos, foi destruído, não tem mais esperança. Eles disseram: essa foi a última palavra, acabou. Só que Deus, como diz o louvor, Deus não deu ainda a última palavra. Não era a última palavra dele. Ele disse: vocês estão ali, e nós sabemos, eles sabiam que era por causa do pecado deles. Eles sabiam que foi por causa da escolha deles. Mas Deus disse: mas essa não é a tua condição final. Essa não é esse não é o teu ponto final. Esse não é o teu fim. A tua história, Israel, não acaba aqui. Por quê? Porque você é bonito, Israel. Porque você pode, Israel. Porque você tem não. Porque eu tenho uma palavra. Porque foi liberada uma palavra. E a palavra que sai da minha boca não volta vazia. Às vezes, a gente pensa: não tem mais jeito.
E Lamentações 3,39 diz: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. E aqui pecados, já falei para vocês que não é anomia, não é ausência, não, no grego, né? Não é, no hebraico, não é ausência de norma. Está falando de uma falha, está falando de amartia, como a gente já estudou aqui na igreja. Nós pecamos contra Deus e contra os homens, por isso que o perdão de alguém cobre uma multidão de pecados. Nós erramos, gente. A gente, por exemplo, uma pessoa que vive chegando atrasada no trabalho, ela é demitida, ela fala: o diabo que me mandou embora, o diabo que se levantou contra mim. Não foi. Você perdeu seu emprego porque você ficava chegando atrasado. Tem pessoa, poxa, o diabo está tentando roubar meu salário. Não, porque você não corre atrás, não estuda, não se qualifica. Eu estou falando você, estou me incluindo nisso. A maioria das nossas guerras, o diabo não tem que fazer nada. Tenha certeza disso, gente. Essa história de ficar botando o diabo em tudo é simplesmente para manter crente preso em igreja. Para falar assim, você tem que estar uma guerra espiritual constante. Não, a maioria das guerras são consequências das nossas escolhas. Aí é fácil terceirizar a responsabilidade. Quem foi? Foi Eva. Foi ela que me deu a fruta. Quem foi? É o diabo. Não é assim, gente. Tudo é o diabo. Eu fui uma vez atender um cliente, o camarada estava sendo preso, respondendo por 3 crimes: falsa identidade, exercício ilegal da profissão e também tentativa de estupro. Eu nem sabia, fui descobrir isso na hora, né? Aí eu olhei para o cara, pensei que ele falou que tinha tido um problema com o táxi, mas quando foram parar o táxi, não era táxi, apresentou identidade de carteira de motorista falsa e ainda foi preso porque ele estava dando carona para uma mulher, teoricamente, e que ela disse que queria namorar com ele, mas que ele falou, né? Mas não era nada de verdade. Ela foi para a polícia pegou e levou ele preso. Aí quando chegou alguma coisa comentando, o camarada que advogava comigo, que estava do lado, e era de uma outra religião e não gostava muito de crente, né? Me respeitava, mas tinha aquela desconfiança de crente. E aí, quando o rapaz está, não, porque o carro, a gente veio aqui para tirar o carro, eu só achei que era isso o problema. Quando eu fui saber o problema, eu falei: meu Deus do céu, eu vou representar esse negócio nada, eu estou fora. Aí daqui a pouco o cara: não, tua igreja. Ah, tu é crente? Não, porque eu também sou crente. Eu, safado, sem vergonha. Ah, pilantra. Aí o outro que gostava de debochar: ah, tu é crente, né? Eu estou querendo voltar. Eu, safado. Porque na hora que a situação aperta, até o diabo vira crente. Aí ele vai falar que é o diabo que colocou ele ali. Não foi. Escolhas dele. Depois foi preso, fazendo isso de novo. Graças a Deus que eu não me envolvi com isso. Não quem trabalha, irmão, é profissão, quem atua na área do criminalista, mas não é para mim. Mas eu estou dizendo isso porque tem muito crente que é formado com essa visão. Não, irmão, foi o diabo. Parece que é o diabo que pegou a cerveja e colocou na tua boca para dar uma golada. Aí foi o diabo. O diabo que pegou o pó e enfiou no teu nariz. Ele pode tentar, mas ele não pode te obrigar. Ele só pode te obrigar a partir do momento que você der liberalidade. Enquanto você fala assim: a minha vida não é tua, a minha vida é do Senhor, ele não toca. A Bíblia diz que aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Então, às vezes, a gente fica com essa coisa: não, que foi o diabo. Para com esse negócio. Estão ensinando você errado para te manter preso lá, recebendo passe na igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Vai lá, orar, bota a mão. Não precisa, não, irmão. Não que a gente não possa orar, vocês oraram por mim, amém. A gente orou por um monte de gente, mas a gente sabe que a nossa vitória vem dele. Se posicionar, não tem maldição que alcance a tua casa. Israel estava pagando o preço da escolha dele. E dizendo: não tem jeito. Só que mesmo quando a gente erra, quando a gente faz errado, tem um nome chamado misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim, que significa miséria no cardio. Jesus, né, ele tem misericórdia. Ele sente as nossas misérias no seu coração. Ele sente as nossas fraquezas. Ele sente a nossa incapacidade. E por causa disso, ele manifesta a sua misericórdia. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga graças a Deus. Então Israel estava dizendo: erramos, estamos destruídos, não tem mais jeito. E aqui o Vitor está sendo muito citado, eu vou citar mais uma vez. O Vitor falou: acabou. Quando ele contou o testemunho dele, não é? Ligou para o Leandro, ligou para a Marta, ligou para a mãe e falou assim: é hoje que eu morro. Acabou, não tem mais solução. Mas a última palavra é dele. Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus por isso. A última palavra é dele.
Primeiro eu quero que você, nesse pouco tempo que a gente vai ministrar aqui, que você considere que muita coisa que aconteceu, está acontecendo na tua vida, não é o diabo. São situações que são decorrentes de escolhas que eu e você fazemos. A gente erra o tempo todo. A gente faz a escolha errada. Ah, Senhor, meu marido é isso. Senhor, tem misericórdia. Quem que escolheu o marido? Foi Deus ou foi você? A minha esposa, ai, que ela isso. Ah, quem escolheu a esposa? O meu filho, mas quem criou o filho? A situação, né? Vem pra gente, a gente fica, Senhor, está aqui. Mas quem gerou o problema? Normalmente, na maioria das vezes, nós. E quando a gente não reconhece, a gente fica terceirizando e nunca resolve. Israel falou, não tem mais jeito. Mas a primeira coisa, tinha que reconhecer, fomos nós que nos afastamos dele. Fomos nós que o abandonamos. Fomos nós que o deixamos. Mas ainda que esteja parecendo que não tem esperança, ainda que eu fale, acabou tudo, eu sempre tenho possibilidade de voltar para aquele que me criou. Lembra da história do filho pródigo? O pai mandou ele embora, sim ou não? O pai mandou, gente, ele embora? Ele foi embora porque ele quis, escolha dele. Mas na hora do desespero, que ele estava lá olhando para a bolota do porco e querendo comer, ele lembrou, eu tenho um pai, aleluia. Eu tenho um lugar para voltar. Ele falou assim, eu não tenho direito de ser chamado filho de novo, mas eu quero servir aqui. Então, quando a gente para e pensa que a nossa vida é a soma das nossas escolhas, a gente começa a pensar melhor. A gente não é mais criança, gente. A gente não é mais criança. Tem gente que fica colocando a sua família a risco o tempo todo. Traindo a esposa, traindo o marido. Até uma hora que a pessoa fala, chega. Depois que a mulher fala, chega, que é a mulher que sabe disso. Ah, eu quero voltar. Se ela fala, chega, aí você vai se arrepender depois que o negócio já era. Destrata o filho enquanto o filho é criança, desrespeita o filho, até que ele vai chegar uma hora que ele vai falar assim, eu te odeio, eu nunca mais quero ser parecido com você, eu não quero viver contigo. Agora eu vou tentar consertar. Então, as nossas ações levam a consequências. Então vira para alguém que está do teu lado e fala, toda ação leva uma reação. Pensa bem antes de agir. Eu preciso pensar bem antes de agir. Pastor, só está falando tudo isso, mas já aconteceu. Agora a gente entra na segunda parte. Acabou, Israel está afastado. Já aconteceu. Deu ruim. E agora? Não tem mais expectativa. Só que Deus vem com uma palavra. Você disse que acabou, mas eu ainda não dei a última palavra. Eu ainda não disse que acabou. Eu ainda não disse que encerrou. Vocês dizem, nós somos ossos sequíssimos. Mas agora você, Ezequiel, vai ser aquele que vai levantar a tua voz e vai profetizar. Gente, espera aí. Normalmente, o que acontece? A gente tem um processo de nascer, né? E vai crescendo carne, vai crescendo músculo, vai crescendo tudo, os órgãos, etc, etc, etc. E quando você vai envelhecendo, vai acontecendo um processo reverso, que vai secando, vai perdendo, até quando você morre e só sobra osso. Deus está dizendo, ainda que pareça impossível, eu faço o processo ao contrário, aleluia. Tá só osso, não tem mais expectativa, mas se você crer, abre a tua boca e profetiza, vai, começa a profetizar carne, começa a profetizar músculo, começa a profetizar vida de novo, começa a profetizar que vai crescer osso, que vai crescer carne, que vai se levantar, começa a profetizar que vai ter vida de novo. Por quê? Porque eu posso, porque eu sei não, mas porque o Senhor deu uma ordem. Eu quero que você pense aí agora, qual é a situação que você diz, não tem mais jeito, aleluia. Qual é a situação que você diz, sim, Senhor, foi erro meu, eu errei na criação, eu errei na escolha, eu errei em não me preparar, eu errei em dizer não quando eu deveria dizer sim, ou eu errei em dizer sim quando eu deveria dizer não, sim, errei. Mas eu quero te dizer, Senhor, que eu creio que ainda que pareça impossível, se o Senhor tem uma palavra, essa situação pode se reverter. Pensou aí no que é impossível para você? Primeiro reconhece os teus erros. Primeiro vamos reconhecer, eu me coloco aqui como o primeiro. E depois
Você vai começar a apresentar, dizendo: Senhor, para mim é impossível. Para mim não tem jeito. Para mim, Senhor, é final. Mas o Senhor ainda não deu a sua última palavra. E aí, a gente vai começar a orar já já. E você vai apresentar essa situação diante dele. Ah, irmão, quando você apresentar isso diante dele, de verdade, com o coração aberto, contrito, rasgado, se ele te der uma direção de você começar a profetizar, você vai falar assim: casamento, aleluia. Quem crê nisso, levante a mão. Casamento que não parece que não tem jeito. Casamento que parece que não tem esperança. Casamento que parece que não tem solução. Eu quero profetizar que o amor vai voltar. Aleluia. Saúde, aleluia. Saúde que parece que vai piorar. Saúde que parece... Pastor, então significa que tudo é culpa minha? Não, eu falei que muita coisa, mas tem coisa que não é. E a saúde, por exemplo, pode não ser uma coisa que aconteceu, porque acontece com todo mundo. Mas mesmo que não seja culpa sua, aconteceu com você, porque o sol nasce sobre todos. Mas eu sei de uma coisa: Deus pode fazer esse negócio mudar. Você apresentar: Senhor, está aqui a saúde, está aqui. Ah, Senhor, eu quero apresentar diante de Ti a minha casa. Eu quero apresentar diante de Ti a minha vida financeira. Eu quero apresentar diante de Ti o meu ministério. Tudo aquilo que estava parado. E eu olhava e dizia: não tem mais vida. Não tem mais expectativa, não tem mais experiência. Deus está falando para você nessa noite: chegou o dia de chegou o dia de profetizar. Quem está disposto a profetizar aí? Levanta a mão. Chegou o dia de você começar a dizer no mundo espiritual: para mim não tem jeito, mas a última palavra é tua. Quero motivar o teu coração. Deixa eu ver se tem gente com expectativa de profetizar aqui. Para você a porta está fechada, mas Ele é o Deus que fecha, mas é o Deus que abre porta. Alguém diz: não tem mais jeito. Aquela pessoa nunca mais vai voltar para Jesus, mas você vai começar a profetizar aqui hoje. Alguém diz: não tem jeito, não tem solução para esse grande problema. Leva esse problema diante dele agora. Porque para Deus não há nada impossível. Hoje eu estou falando de uma nação que estava destruída, mas que hoje é uma grande potência. Porque Deus cumpriu a sua promessa. Mais de 1000 anos depois, Israel foi reinserido na sua terra. 1948. Israel voltou a ser uma nação. Eles disseram: não tem mais como. Deus falou: sopra o Espírito sobre eles, aleluia. Ainda não tem, tá? Eles já estão organizados como nação, mas eu creio que vai ser soprado o Espírito sobre Israel. Israel está lá de novo. Tentaram matar, destruir Israel em 1948. Eles venceram a guerra. Em 1967, eles venceram a guerra e triplicaram seu território. Em 1973, 67, Guerra dos 6 Dias. 73, Guerra do Yom Kippur, quando eles estavam se separando lá, fazendo culto, vieram e atacaram e eles venceram a guerra, porque o Senhor disse que tem um trabalhar específico com a nação de Israel. E se Deus liberou a palavra, a nação vai ficar de pé. Se Deus tem algo específico com você, pode parecer que está morto. Pode parecer que não tem jeito. Pode parecer sem expectativa. Deus, eu não consigo mais vislumbrar. Se Deus falou, acabou, a gente já falou semana passada, acabou. Eu não estou falando para aquilo que Deus já disse, acabou. Eu estou falando para aquilo que Deus não disse, acabou. Eu estou falando para aquilo que Deus não falou para você. Não tem jeito, e você está dando a última palavra dizendo: não tem mais jeito. Lembra de Elias? Elias foi lá, venceu os profetas de Baal, os profetas de Azerá, e disse, Jezabel falou assim: que eu morra, que assim me façam os deuses, se ele ainda tiver com a sua cabeça sobre o seu corpo ainda hoje. O que Elias fez? Fugiu, foi para o deserto. E aí disse: tira a minha vida, me leva, porque eu não sou melhor que meus pais. O que Deus fez para ele? Falou: enviou uma comida, um pão sobre as brasas, um jarro de água, e disse: come e bebe e te fortalece,
porque longa ainda é a tua caminhada. Ele comeu, bebeu e deitou de novo. Hoje, Deus está falando para alguém aqui, come e bebe. Ele comeu, bebeu e deitou, Deus falou, come mais, porque você vai caminhar muito. E esse alimento precisa ser necessário para você caminhar até onde eu quero te levar. Hoje é dia de alimento para você aqui. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus por isso. Você renovar a sua fé. Você se alimentar com essa palavra. Porque vai chegar o dia que você vai ter que atravessar o deserto. Mas esse alimento que é a palavra do Senhor vai te sustentar no meio desse deserto. E quando ele chegou lá no monte do Senhor, o Senhor disse, Elias, o que fazes aqui? Ele disse, Senhor, o povo quebrou o propósito. O povo desfez a aliança. O povo está servindo outros deuses. Não tem mais ninguém. Mataram todos os profetas. Sobrou só eu. Deus falou para ele, Elias, ainda não acabou. Aleluia. Ainda não acabou. Volta e unge Azael como rei da Síria, unge a Jeú como rei de Israel e unge a Eliseu no teu lugar, porque aquele que fugir de Azael, Jeú pega, e o que fugir de Jeú, Eliseu pega, mas o propósito com você ainda não acabou. A última palavra na tua vida não é você que dá, mas sou eu, Senhor. Então tem dia que é necessário que eu e você venhamos nos alimentar. Por que eu estou falando essa palavra? Porque virão dias de guerra para determinadas pessoas aqui. Mas o alimento que você está recebendo hoje, você vai conseguir atravessar esse deserto até você vivenciar aquilo que Deus tem para você. Eu quero te motivar agora para você, quando orar, você não orar aquela oração, Deus, eu acho que pode ser. Deus, eu acho que talvez aconteça. Senhor, se for a sua vontade, não estou querendo te convidar para orar isso. Eu quero te convidar para fazer oração. Senhor, eu creio nessa palavra. E eu quero profetizar que o meu filho vai voltar. Eu quero profetizar que a minha esposa vai ser curada, que o meu marido vai ser renovado. Eu quero profetizar, Senhor, que eu vou ser usado no reino dos céus, que eu vou ser usado com dons. Eu quero profetizar que a porta vai se abrir. Eu quero profetizar que o milagre vai acontecer, trazendo à existência aquilo que não existe. Porque para você é impossível, mas para Deus não é impossível. Quem está com fé para orar comigo acerca dessa palavra? Vamos ficar de pé. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Se você quiser, você fique de pé, se ajoelhe, você faz o que der no seu coração, mas eu quero que você entenda.